Olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando e vamos dar continuidade então à nossa conversa sobre os povos da Antiguidade Oriental, falando hoje de um dos povos que mais desperta interesse, né, nas pessoas que são os egípcios. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá? Então, basicamente, o Egito Antigo ele é denominado por alguns historiadores como a dádiva do Nilo. O que é dádiva? É um presente do Rio Nilo. Por quê? Porque uma civilização dessa proporção só foi possível naquela região desértica, uma região bastante, de um modo geral, né, de um local de solo complicado, de clima complicado. Só foi possível existir uma civilização, né, dessa proporção nesse espaço por causa do Rio Nilo, tá? Então, o Egito Antigo se organizou, então, né, próximo às margens do Rio Nilo, que é um rio gigante, tá? Pessoas têm mais de 6.000 quilômetros, tá? Né, só foi possível essa civilização porque o rio ele tem cheias regulares, né, e nessas cheias a água então, né, ela, digamos assim, ultrapassa, né, fronteiras, barreiras, margens e vai deixar alguns sedimentos, principalmente o humus, tá, que auxilia muito na fertilidade daquele território e com isso, né, seria possível, enfim, né, produzir principalmente cereais, trigo, né, enfim. Então, nessa perspectiva, é uma região muito fértil por causa das cheias do Nilo, né? Se não houvesse o Nilo, isso não seria possível, certo? Bom, então, basicamente, a civilização egípcia, né, apesar de nós termos alguns sítios arqueológicos mais antigos, desde o final do Neolítico, né, 11.000 anos, enfim, as primeiras aldeias, digamos assim, mais complexas, de uma, digamos, densidade demográfica um pouco maior, onde já se encontrou, então, uma série de vestígios, né, como por exemplo né, enterramentos com uma ritualística, né? A gente consegue ver isso dependendo de como o corpo foi depositado, com se havia ou não outros objetos, enfim, né? Então, basicamente isso data de mais ou menos 5.000 anos, se encontrou alguns sítios arqueológicos, né, como Ábidos, como Nakata, entre outros, tá? Mas a civilização egípcia mesmo, acredita-se que basicamente começou a se organizar a partir de algumas aldeias, né, mais complexas, cidades um pouco mais complexas, que vão ser denominadas de nomos, tá? E acredita-se que esses nomos vão se tornando mais complexos exatamente na necessidade de organização social para lidar com as cheias do Nilo, então criando canais de irrigação, criando algum tipo de duto, enfim, que pudesse levar essas águas para fertilizar melhor, ou que pudesse proteger de uma cheia muito, né, pronunciada. Então essa organização, né, no estágio de arquitetura, de engenharia, teria levado então a esses nomos, né, governados inicialmente por lideranças denominadas nomarcas, né, a se organizarem de uma forma mais efetiva, certo? Bom, então, nós vamos encontrar esses nomos, né, ao longo de todo o rio, né, mas nós vamos ter basicamente uma, digamos assim, uma fusão desses nomos, né, no primeiro momento, na região que a gente vai denominar como Alto Egito, né, que fica lá próximo, mais próximo, né, à África Negra, né, e também nomos que vão se organizando numa região mais próxima ao mar Mediterrâneo, né, que é o que a gente chama do delta, né, onde deságua, então, o Rio Nilo, então, esses nomos nessa região próxima ao delta do Nilo vai ser chamado de Baixo Egito, tá? Mas não se confundam, olhem no mapa, a gente vai deixar um material para vocês lá no sistema. Parece que se tirar o mapa, o Baixo Egito está no alto, tá? Mas não é assim que geograficamente a gente analisa, tá? Até porque o pessoal da geografia tem toda uma contestação sobre a forma como o mapa mundi é apresentado, enfim, tá? Mas vocês vão ter esse material lá e vocês vão poder observar, certo? Bom, então basicamente, né, nós vamos ter a fusão, né, desses, digamos assim, desses dois grandes reinos, tá? Que vai ser o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? Acredita-se que mais ou menos em torno de 3.200 a.C., não se preocupem com datas, é só para vocês se situarem, tá? Acredita-se que mais ou menos nessa fase, tá? 3.200 a.C., mais ou menos, a gente vai ter, então, né, a unificação completa do Egito Antigo, certo? Então, o rei, né, do Alto Egito teria, então, digamos assim, conquistado militarmente todo aquele espaço, inclusive o Baixo Egito, e teria então unificado, e nós teríamos então, o primeiro,
faraó, digamos assim, né, que vai ser como vai ser chamado o rei do Egito, certo? Faraó é um termo que quer dizer casa grande, casa nobre, né, que inicialmente fala sobre o quê? Sobre essa distinção, né, dessa figura e que moraria num palácio, enfim, mais tarde virou um título, né, o título desse rei, né, que vai ser considerado uma divindade. Então isso é bem importante. Em relação à questão religiosa, todos os povos da Antiguidade Oriental, se a gente for pensar, né, com exceção, enfim, dos hebreus tem questões específicas, né, e tal, mas assim, em relação aos mesopotâmicos, né, o Egito, são teocracias de modo geral, certo? Ou seja, tu tem a figura, né, da figura, né, do governante como um representante divino. No caso do Egito, o faraó vai ganhar mais poder ainda, mais importância. É uma teocracia de fato no sentido de que o próprio faraó é considerado uma divindade, certo? Ele é a própria divindade. Então tem esse pequeno diferencial entre o Egito antigo, né, no sentido do governo, em relação aos outros que a gente já viu, certo? Bom, então, acredita-se que, né, o primeiro faraó chamava-se Menés, mas enfim, né, como eu falei pra vocês, são vestígios, né, que a gente não tem algo conclusivo, mas acredita-se que sim. E a história política, digamos assim, do Egito, ela vai ser dividida em três fases, tá? Digamos didaticamente, certo? Então, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, certo? Então, o Antigo Império, ele vai basicamente nesse processo, nesse início desses primeiros faraós. Então, as grandes construções arquitetônicas, né, como as pirâmides, por exemplo, as que é mais conhecidas, né, chamadas pirâmides de Gizé, que é então Quéops, Quefren e Miquerinos, certo? Teriam, e também a Esfinge, enfim, teriam sido construídas neste período aí, né, mais antigo, de fato, do Egito Antigo, certo? Então, esses faraós, então, né, eles vão, digamos assim, incentivar e obrigar, estimular, enfim, a produção dessas grandes, né, desses grandes túmulos, né, depois a gente vai falar sobre as pirâmides, o que elas são, qual era o sentido, etc. Mas é neste período mais antigo que são construídas, então, as grandes pirâmides, enfim. O Médio Império é o momento no qual a gente vai ter, então, os egípcios vão ser derrotados por um povo, né, que não pouco se sabe sobre ele, que são chamados de Ixos, né, então os Ixos derrotam militarmente os egípcios, né, nós falamos no vídeo sobre hebreus, eu falei para vocês, os hebreus inclusive viviam juntos, né, com os Ixos tinham uma capacidade militar maior que a dos egípcios, eles conheciam carro de guerra como se fosse uma biga, né, que os romanos vão usar bastante depois, né, e com isso tornava, né, o conflito muito mais veloz, muito mais rápido, e então acabaram vencendo, né, e aí ocuparam, né, o trono por bastante tempo, certo? Os egípcios conseguiram, né, se reorganizar, derrotaram os Ixos, expulsaram os Ixos e inauguraram então um novo império também, que é um período bem importante, bem conhecido, onde tem faraós de destaque, como Tutmés III, como o próprio Ramsés II, né? Então são faraós mais conhecidos, digamos assim, tá? Mas o fato é que nós temos aí em torno de 26 dinastias que governaram o Egito nesse período. Nós tivemos faraós mulheres, como Hatshepsut, por exemplo, como a própria Cleópatra lá no fim, né? Vai ser a última faraó do Egito, vai ser uma mulher. Nós tivemos faraós negros, tá? Porque a gente tem que lembrar também que o Egito está em constante contato, né, com a Núbia, né, o reino de Cush. A gente vai trabalhar também a África Antiga. Então nós tivemos vários momentos em que os egípcios de alguma forma dominaram, então, né, povos da África negra, na chamada Núbia, como o reino de Cush, como a cidade de Meroé, enfim. Mas também tivemos momentos em que esses povos de alguma forma dominaram os egípcios. Então a gente tem imagens, né, de faraós negros, né. De um modo geral, os egípcios, eles, então, né, a gente não pode esquecer, o Egito fica no continente africano, né, então, apesar dele estar dentro dessa questão da antiguidade oriental, ele também pode ser reportado como, né, vinculado à questão da África antiga, tá? Então, em relação a datações, como eu disse pra vocês, não é algo muito importante, tá? Vocês não tem que decorar isso aí, tá? Mas só pra vocês saberem, o Antigo Império durou mais ou menos, né, de 3.200 a 2.300, o Médio Império mais ou menos aí 2.300 até 1580, que é o registro, então, dessa vitória, da expulsão, né, dos Ixos e da escravização dos hebreus no Egito, tá?
E depois a gente vai ter então o chamado Novo Império aí, mais ou menos de 1580 a 525, tá, antes de Cristo, quando os egípcios serão derrotados pelos persas, tá? Então os persas vão tomar o Egito com Cambises, filho do Ciro, que foi o primeiro grande rei persa que vai ser, então a gente vai falar sobre os persas em outro vídeo, mas que vai fazer essa expansão e vai dominar o, o Egito, certo? E a partir de então, né, o Egito vai ter várias, digamos assim, vários momentos, várias fases, vai ter alguns momentos em que vai se conseguir retomar de alguma forma, né, o governo, porém, de um modo geral, o Egito vai passar por sofrer uma série de intervenções aí, então, depois dos persas, nós temos os macedônicos, que vão inaugurar uma nova dinastia, dinastia ptolomaica, certo? E basicamente é a dinastia da Cleópatra, certo? Nós vamos ter depois o domínio romano, né, no qual, de fato, o Egito vai se tornar uma província romana, mais tarde domínio turco, domínio inglês, e assim, né, a história do Egito vai sofrer uma série de dominações aí nesse contexto, certo? Então hoje só deu pra gente falar isso aqui nesse vídeo, mas nós vamos colocar outros vídeos falando então sobre economia, sobre sociedade e cultura do Egito, tá? Guardem aí.